A gente reclama de muitas coisas que hoje não tem qualidade, né? Aqui, ó, tô acabando de falar para você sobre isso aqui. Ah, porque eu tenho vários ventiladores de parede lá. Não quero. Eu não quero mais papo com isso aqui. Isso aqui para mim não presta. Isso aqui, eles destruíram a qualidade disso aqui. Acabaram. Quando a gente abre aqui, tem um motorzinho desse tamanho, um cabecinho de macaco. E antes era um motorzão que parecia um motor de ar-condicionado. Era uma força enorme. Isso aqui antigamente eram ventiladores de repartição. Rodava 24 horas a semana inteira e não dava defeito. Aí, o pessoal da fábrica, o pessoal que representava o produto disse: tá errado. Tá errado? É muita qualidade. A gente vai viver como? E eu consigo entender perfeitamente. Hoje, quando eu começo a trabalhar com qualidade para ganhar a simpatia do cliente, eu vejo que do outro lado eu também me lasco. Essa semana eu encontrei gente no supermercado e o cara chegou para mim e disse: deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor não lembra de mim não, Lembra não, né? Digo: rapaz, não tô lembrando não do senhor não. Eu fiz uma bomba contigo, macho, tem 5 anos, tu acredita? Eu digo: certo. Vocês pensam que eu fico pulando de felicidade? Fico não, como é que eu vou pagar minhas contas? Doido meu irmão? Quando tu acha, o que é que tu acha que eu falo quando eu vou para a igreja e o pastor diz assim: agora a bênção todos de pé, uma bênção especial para vocês, uma semana próspera. Feche os olhos e faça um pedido. O que você deseja essa semana? Queima tudo, papai. Queima bomba d'água, estoura ventilador, queima tudo que é pra gente rebobinar e dar essa garantia de novo, papai. Como é que eu vou viajar pro Nordeste, Deus? 50 bombas queimadas, papai. E não me critique não, porque eu tenho um amigo que vem caixão. Então aí as fábricas foram e fizeram o quê? Desoneraram a qualidade. Então o cara veio aqui e ofereceu e disse: eu tenho mais de 10 lá no meu trabalho. Eu digo: você tem 10 ventiladores? Todas as marcas que você imaginar. Como é que você... É o quê? Você trabalha com isso e não quer mais trabalhar? E se não, eu trabalho com refrigeração. E aí quando eu chego na casa do cara que ele não tem o dinheiro todo para me pagar, eu pergunto logo se ele não tem um ventilador para levar. Aí eu faço o migué com ele. Eu digo: mas você não é daqui não, porque o acriano não faz esse tipo de coisa não. O acriano, ele perde o serviço, mas ele não faz uma negociata dessa não. Isso aí é coisa de quem veio de longe. Nada perde, tudo se transforma. Ele só balançou a cabeça. Ele disse: eu sou do Nordeste. Eu digo: rapaz, pronto, tá explicadíssimo. Tem a feira do rolo impregnada em você. Pronto, aí ele começou a rir. Ele disse que tá cheio de ventilador lá guardado na casa dele, de tudo que é marca. Tem muito desse de parede e tem muito desse aqui Britânia. Esse aqui eu acabei de comprar dele, ó. Comprei, tá bom, tá funcionando. Paguei 30 conto pelo motor, o resto não me interessa. Mas o coração, eu preciso dele bom. E esse aqui tá top demais. E ele é turbo. Paguei 30. E aí ele disse: se você for lá em casa, eu baixo para 10, para 15, dependendo da quantidade que você quiser, porque eu tenho muita coisa. Se você for lá no meu depósito, você pode escolher tudo que você quiser. E você pode me pagar por semana. Eu não quero nem vir aqui. Eu não gosto de estar na porta de ninguém cobrando. Eu sou de uma época que quando o cara prometia, ele cumpria. Sustentava em pé o que tinha prometido sentado. Se você for igual, pai, a gente não vai ter problema. Meu pai, ele era nordestino. E meu pai, ele veio na época da Segunda Guerra Mundial para cá, para Rio Branco, para ser soldado da borracha. Veio de navio até Belém e de Belém ele foi enviado para as colocações, onde cortou borracha até a guerra acabar. Quando acabou, ele veio para Rio Branco. Aqui ele se formou em eletricidade, escolhendo bobinamento como a área que ele ia atuar. Bom, depois de alguns anos, meu pai se torna uma pessoa muito influente, chegando a ter 8 funcionários, 2 secretárias, ainda era o chefe de bancada. Meu pai atendia os municípios de Teco-Teco, aviãozinho, que era aquelas fazendas com muito gado, e tinha aqueles grupos gerador, incrivelmente, levava uma maleta, daquelas maletas executivas antigas, para trazer o pagamento. Você tem noção de que época foi essa, louca de ganhar dinheiro aqui em Rio Branco? E ele se tornou homem rico. Tão rico, riquinho, que não dava tempo o carro perder o cheiro. Trocava de carro 2 vezes por ano. Era. Mas do jeito que tudo vem, tudo vai. E para ir é mais rápido, né? Pronto. E no caso dele, Kenga, camburão sem fundo. Sem misericórdia, estilo Cobra Kai. E ele gostava de gastar e ele se sentia bem com esse lazer dele. Era uma realização e ninguém se envolvia. Porque meu pai, naquela época,
é de uma época que filho nenhum se metia em nada do que pai fazia, né? Então o filho sabia e reconhecia o seu lugar, calado, pianinho, era isso. E o pai pintava o set do jeito que queria. Um certo dia, um rapaz chegou procurando meu pai, que lá no centro de Rio Branco, nos anos 50 para os anos 60, estava sendo construído um prédio ali na cabeça da ponte, que hoje ele é um centro comercial. Aquilo era uma revolução de tecnologia, de qualidade, né? No ramo imobiliário. E aí os construtores procuravam quem? As pessoas mais influentes, as pessoas que tinham dinheiro, né? Então procuraram meu pai. Seu Otávio, tudo bom? A gente é da construtora, tal, e a gente está aqui em Rio Branco, a gente está desenvolvendo, vai ser construído aí aquele prédio, assim, uma visão privilegiada de frente para o Rio Acre. O pessoal ofereceram para o pai. Seu Otávio, e aí a gente queria que o senhor adquirisse uma sala. E quanto é que é uma sala dessa? E quanto é que fica um negócio desse? Seu Otávio, não é barato? Mas a gente vai fazer no carnê. O senhor dá uma entrada e o senhor vai parcelar aí, ó. O senhor tem aí 100 vezes, 120 vezes para o senhor pagar uma sala daquela. Rapaz, você me respeite. Você não tá me conhecendo, não. Você nem me conhece, não, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho cara de quem compra parcelado. Eu cheguei a ver meu pai falando assim. Meu pai tinha isso. Você soma essas parcelas tudinho, vê quanto é que você faz um apartamento desse à vista, vê quanto é que é. Pedia nem desconto. E o cara disse, Otávio, tá saindo por tanto. Aí você pegou o talão de cheque, meteu um chequezão. Naquela época não tinha nem cartão de crédito. E comprou uma sala. E a sala ficou lá guardada. Pai nunca usou. Um certo dia meu pai estava na padaria, na fila do pão, numa época que o pão ele era enrolado num papel manteiga o nome, e enrolava um barbante no pão. Teve essa época. E você levava o pão aqui, ó, debaixo do braço para casa. Tinha sacola não. Encontrou um amigo dele que era advogado na época. Otávio, eu tava doido para falar contigo. Me disseram que tu tem uma sala lá naquele prédio, ó. Ô, rapaz, quando eu procurei já tinha acabado, tava tudo vendido. Rapaz, Otávio, se eu conseguisse uma sala daquela, aquilo ali ia ser um mover para mim, ó. Ia ser diferenciado, ia ser bom demais para mim. Os negócios, né? Otávio, tu não vende não? É para você eu vendo. A gente é amigo e vai dar certo. Eu confio em você. Eu quero tanto na sala. E o cara disse, eu pago. E do jeito que pai comprou da construtora, o cara comprou dele. Pegou o talão de cheque na mesma hora, dentro da padaria, pediu uma caneta para balconista, disse, Otávio, é isso? É isso mesmo. Pronto, pai botou aqui, ó. Do pacote de pão que pai tinha, pai tirou um pedaço, abriu e assinou o nome dele, a data, o dia, a hora e o valor que ele estava vendendo. E esse foi o contrato, até os anos 90. Em 1997, o meu pai já não era rico. Meu pai não tinha conseguido se aposentar como soldado da borracha. Aquilo tinha levado ele a uma depressão muito forte na época, porque ele passou a vida contando as histórias dele e de amigos que perderam a vida dentro da mata. Então o tempo passou e tudo que você planta, uma hora você colhe. Meu pai já não tinha todo o arsenal financeiro que uma época ele teve, que um momento, em um dia ele teve. Meu pai ele tinha ido embora para o Nordeste no ano de 93, já estava de idade, estava cansado, e ele dizia que queria ir embora para a cidade dele, para a terra dele. Eu quero falecer perto da minha mãe, perto da minha origem, eu quero voltar para a minha terra. Pai faleceu no ano 2000 e faleceu em Recife. No ano de 97 para 98, ele recebe uma ligação. Meu pai nessa época, ele vivia com um salário mínimo e ele recebia mais 2 salários mínimos, um de cada irmão que eu tinha na época. Meu pai tá lá em João Pessoa, num dia comum, e ele recebe um telefonema. Nessa época, telefone fixo ainda. E era a filha do amigo dele que comprou o apartamento dele aqui, a sala comercial. E ela dizendo o seguinte, seu Otávio, foi muito difícil lhe encontrar, mas a gente conseguiu o seu telefone. A gente é aqui do Acre, e eu sou... Aí deu o nome dela. Eu sou a filha do fulano, papai faleceu. E aí a gente... olhando e procurando nas coisas dele aqui, a gente descobriu uma sala comercial no centro de Rio Branco. E a gente acredita que essa sala ela estava alugada para papai. Meu pai tinha se separado da minha mãe. E a gente nunca se meteu nas coisas de papai nem de mamãe. Aí agora que papai faleceu, a gente está olhando, passando um pente fino em tudo, e encontramos essa sala comercial que está no seu nome. E a gente está querendo lhe devolver. Por isso que a gente estava atrás do seu telefone. E o pai, sem pensar 2 vezes, disse, ah não,
essa sala não é minha não. Essa sala aí eu vendi para ele, meu amigo demais, e vendi para ele dentro de uma padaria ali nos anos 50, nos anos 60, aí a nossa confiança era demais, né? A gente é de uma época que falava sentado e sustentava em pé, então a gente tinha muita confiança. Eu vendi isso pro seu pai, escrito num pedaço de papel de pão, dentro da padaria, não é minha não. Esse dinheiro aí eu já gastei faz muito tempo. Ô rapaz, meu amigo faleceu. Prepare o documento, que a sala é de vocês. Eu vou passar tudo que eu tiver para fazer. Meu pai foi considerado um homem careiro dentro do trabalho dele. Porque o meu pai, ele olhava para tudo que ele tinha passado na vida dele, as madrugadas frias, a especialização, trabalhou 2 anos na bancada de graça, se especializou para se tornar no melhor, não no mais barato. Então ele não arregava e ele estava pouco se lixando para quem achava caro o trabalho dele. Ele mandava procurar e disse: vá, procure outra coisa, o que der para você. Isso aqui não dá para você, é sobre isso. Mas o meu pai não gostava nem de ser enganado e nem que ninguém enganasse ele. Porque ele acreditava que tudo que você planta, uma hora aquilo volta para você. É verdade. E aí o meu pai passou tudo para as filhas desse amigo dele, sem pensar 2 vezes. E pode parecer uma loucura, mas naquela época o que era certo e o que era errado era errado. E eu lembrei disso porque hoje, falando sobre qualidade que não mais existe, existe hoje uma galera de cabras safados, mentirosos, que não respeita nem a vontade do pai. É a história real do meu sobrinho, o filho do meu irmão lá de Recife, que faleceu e deixou mais de 21 milhões. E o meu irmão disse assim, no leito de morte, quando ainda conseguia falar: o meu filho sabe do que eu quero. Ele sabe, ele vai organizar tudo direitinho, do jeito que eu quero. O meu irmão dizia que queria ajudar a família, os irmãos, porque o meu irmão nunca foi casado. Mas num descuido, ele fez esse menino. O menino que herdou tudo. E morto, não tem voz de fala numa negociata. Então meu irmão não deixou nada escrito, não deixou um testamento. E toda vez que se toca nesse assunto, esse menino muda de cor. Ele fica sem jeito. Ele afastou todo mundo da família dele. Porque ele não precisa repartir nada com ninguém. Porque ele é o único e verdadeiro e legítimo herdeiro de tudo. Porque meu irmão confiou nele. Meu irmão confiou nele. Meu irmão acreditou que ele ia fazer o que ele queria. Dizem que meu irmão deixou algo anotado, escrito numa folha de papel, num cofre que estava no apartamento dele. Mas quando meu irmão faleceu, o filho dele entrou lá, junto com pedreiros, quebrou a parede e levou esse cofre. Então as únicas pessoas que sabem o que realmente estava escrito naquela folha de papel, se é que ela existe, é o filho dele e o meu irmão, que é falecido. E como eu já disse, morto não tem fim. E é isso. Então quem seria estranho hoje seria meu pai, nos dias de hoje, devolver um apartamento desse para o proprietário. E toda essa história tivesse acontecendo hoje e o meu pai devolvesse, ele deixava de ser Otávio para ser otário.